Fala pessoal, bom dia. Vamos falar sobre a Guerra Fria, a Guerra da Coreia e o macartismo, né, que foi uma espécie de doutrina que existiu lá nos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria e tinha como combate aí o comunismo, né? Tinha como missão combater o comunismo, ok? Então, vamos falar aí sobre a Guerra da Coreia e depois a gente fala sobre a doutrina criada pelo senador McCartney, se é assim que se pronuncia o nome dele, né? Então, vamos falar um pouco da Coreia antes da divisão da Coreia e da guerra que essa divisão acabou resultando, né? Durante o período da Guerra Fria, arrebentou na Coreia um conflito muito violento que envolveu coreanos e superpotências no pós-guerra, né? Foi invadida pelo Japão. Aí vamos fazer os antecedentes em relação a isso, okay? Em relação a esse período aí de conflito que ocorreu durante a Guerra Fria, que é denominado a Guerra da Coreia, né? Foi invadida a Coreia pelo Japão em 1910 e, por sua vez, passou a fazer parte deste império, ou seja, do Império Japonês, até 1945, quando o Japão foi derrotado. Então a gente já vê que a Guerra da Coreia tem uma espécie de meio que de origem, né? Porque foi dominada pelo Japão e o Japão, tendo sido derrotado pelos Estados Unidos, com toda aquela veemência que foi, né? Com as bombas atômicas, é de se esperar que havia também o medo de que as áreas dominadas pelo Japão pudessem também se inclinar ao socialismo, né? Nessa altura, aliás, tinha-se o medo de que todas as áreas do mundo se inclinassem para o socialismo, mas especialmente aquelas áreas, né, dos países que eram dominados pelo eixo. Nesta altura, tanto tropas dos Estados Unidos como tropas da União Soviética ocuparam a Coreia e dividiram-na em dois blocos, o Bloco do Norte e o Bloco do Sul, estabelecendo como área de limite o paralelo geográfico 38. Esse paralelo é uma linha demarcatória que divide a Península da Coreia em dois. Podemos distinguir dois exércitos e dois estados. No norte temos a República Popular Democrática e no sul temos a República da Coreia, né? Então formaram-se dois países, cada um com seu modelo econômico e político. A Coreia do Sul aliada aos Estados Unidos e a Coreia do Norte mais próxima da União Soviética e, portanto, aliada à União Soviética. A divisão ocorrida na Coreia após o fim da Segunda Guerra Mundial é, sem dúvida alguma, a principal causa, né? O principal motivo aí que deu origem à guerra. Em junho de 1950, os norte-coreanos tentaram invadir a Coreia do Sul com o objetivo de obrigar esta a aceitar e submeter-se ao sistema comunista. Então, quem ataca é a Coreia do Norte, que era comunista e que pretendia unificar o território, né? Unificar o território coreano. E aí, a partir desse ataque do Norte, que começa a Guerra da Coreia. A ONU, em auxílio da Coreia do Sul, que era capitalista, que foi atacada pelo Norte, decide enviar tropas constituídas majoritariamente, né, por soldados americanos. Estas, por sua vez, respondem à tentativa de invasão da Coreia do Norte e ocupam a mesma em setembro, ok? Então, a Coreia do Norte acaba sendo ocupada e com a ajuda americana, a Coreia do Sul ficou, digamos, muito fácil de saber quem seria o vencedor da guerra. Um vencedor que não existiu. A gente vai ver aí que essa guerra ainda é meio que dada como não terminada, digamos assim. Por isso que a Coreia do Norte vive hostilizando tanto o mundo, né? E vive gerando tantas instabilidades naquela região. Os chineses entraram na guerra conquistando Seul, a capital da Coreia do Sul, em janeiro de 1951. Então, os chineses entraram ao lado da Coreia do Norte. A Coreia do Norte era aliada dos chineses e da União Soviética. Ambos países já eram comunistas. A China havia se tornado em 1949. A gente já viu isso aí. Como resposta, entre fevereiro e março, os Estados Unidos conseguem expulsar as tropas chinesas e norte-coreanas de volta ao paralelo 38. Então, os Estados Unidos conseguiram empurrar, né, as tropas, tanto chinesas quanto as tropas da Coreia do Norte, para a área da Coreia do Norte. E a área do Sul ficou liberta, né? A Guerra da Coreia foi um conflito armado entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Essa guerra ocorreu de 1950 a 1953.
Então, nesse momento que os Estados Unidos conseguem colocar os norte-coreanos e os seus aliados para o norte de volta, né, isso aí é meio que tido como o fim das batalhas e não da guerra. Teve como pano de fundo, né, como eu disse, disputa geopolítica que se fazia sentir entre Estados Unidos e a União Soviética. Foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria, causando apreensão em todo o mundo, pois sentia-se receio que ocorresse uma guerra nuclear na medida em que as duas potências militares da época estavam em confronto direto. E a Guerra da Coreia acabou também influenciando muito nas questões que estavam rolando no mundo. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, perdão, no Brasil durante a Guerra da Coreia? O segundo governo Vargas, né? Então, por isso que ele teve tanto insucesso no seu segundo governo, porque o mundo, entre 1950 e 53, que é o período da Guerra da Coreia, e entre 51 e 54, que é o período de governo do Vargas, estava vivendo o seu medo aí de uma hecatombe mundial, de uma catástrofe mundial, de uma guerra, não é? Onde vigoraria aquele conceito que a gente falou na aula passada da destruição mútua assegurada. Né? Então, isso fez com que os Estados Unidos se opusessem de forma muito veemente aos países que adotassem uma economia de cunho mais nacionalista, como era o caso do Vargas. Né? Não era nem porque ele era comunista. Então, esse primeiro conflito, né, ele acabou também gerando o medo de que a guerra pudesse se generalizar e levar a uma guerra entre os dois grandes protagonistas da Guerra Fria, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. A guerra improvável ainda não era vista assim, né, pelas pessoas. As pessoas ainda achavam que a qualquer momento podia acontecer um conflito de nível mundial. Então, foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria, causando apreensão em todo mundo, pois sentia-se o receio de ocorresse uma guerra nuclear à medida em que as duas potências militares da época estavam em confronto direto. Podemos concluir que a Coreia do Norte e que a Coreia do Sul possuem aliados. A Coreia do Norte era apoiada pelo comunismo e pela União Soviética, além também de ser apoiada pela China. E a Coreia do Sul era apoiada pelo capitalismo e pelos Estados Unidos, né? Também pela Inglaterra e França, que também, mas essas não estavam tão, digamos, capazes de dar auxílio efetivo a alguém no pós-guerra, porque estavam se preocupando em se reconstruir da guerra. Em julho de 1953, o governo norte-americano ameaçou usar armas nucleares contra a Coreia do Norte e contra a China, caso a guerra não fosse finalizada com a rendição norte-americana. Então, os Estados Unidos impôs essa meio que condição para que a Coreia do Norte e a China não inventassem a ideia de descer, né, naquele paralelo que havia sido instituído. Né? E aí as batalhas da guerra se cessam. Porém, o fim da guerra efetivo ainda não aconteceu, a gente vai ver, porque não foi feito, né, um acordo de paz definitivo, um armistício. Né? Em 28 de março de 1953, a Coreia do Norte e a China aceitaram as propostas de paz na ONU, né, nas Nações Unidas. Em 27 de julho de 1953, o Tratado de Shimonoseki foi assinado e decretado o fim da guerra, né? Não o fim da guerra, o fim do conflito, né? O fim das batalhas. A guerra em si não acabou. Os sangrentos conflitos ocorreram em território coreano, provocando morte de aproximadamente 4 milhões de pessoas, sendo que a maioria era composta por civis. No pós-guerra, as duas Coreias permaneceram divididas e os conflitos geopolíticos continuaram, embora não fossem mais para a área militar. Atualmente, a Coreia do Norte permanece como regime comunista, enquanto a Coreia do Sul segue no sistema capitalista. Todos sabem disso, né? Inclusive, essa é a razão de ter tanta instabilidade naquela região ali do Extremo Oriente. Ok? Bom, agora a gente vai falar aí sobre o macartismo, né, que foi uma doutrina, uma ideia, um pensamento que se teve nos Estados Unidos a partir da propagação de um senador americano que era o Joseph McCarthy, né? Acho que é por aí que se pronuncia o nome dele. Esse cara foi eleito logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, no contexto da Guerra Fria,
e passou a defender a ideia de que era necessário uma série de estratégias para se combater o comunismo, né? E ele começou a propagar que todo mundo que não era muito simpático ao capitalismo era comunista, todo mundo que fizesse crítica ao capitalismo era comunista, todo mundo que adotasse uma política econômica nacionalista era comunista, enfim. Os americanos, após a Segunda Guerra, acabaram entrando nessa paranoia, muito por conta até desse senador, McCarthy, de que tudo que não era muito pró-Estados Unidos ou pró-capitalismo era comunista. E isso levou a algumas práticas, né, como, por exemplo, a extradição do Charlie Chaplin, né? O Charlie Chaplin, ele quase foi preso, né, pela doutrina macartista, mas ele acabou não sendo, né? Chegou até a ser convocado para depoimento, mas ele acabou não sendo efetivamente convocado, porque havia o medo de que ele satirizasse o interrogatório, né? Que ele fizesse piada com aquilo. Então vejam até como o artista conseguia ultrapassar, né, assim, o imaginário das pessoas, ao ponto que o ator não é convidado porque teme-se que ele, do interrogatório, consiga fazer algo em seu benefício, né? Então vejam que a arte do Charlie Chaplin aí era algo, no mínimo, bastante interessante e que fazia as pessoas temerem, né? Essa mente de dar a volta, digamos assim, no que estava sendo planejado. Houve o caso também de dois irmãos, eu acho que são dois irmãos, não está nesse livro não, essa história eu me lembro mais ou menos, são dois jovens italianos que moravam lá nos Estados Unidos, mas que estavam ligados ao movimento sindical, né? Exigiam melhorias na condição de trabalho, mas não tinham nada a ver com o comunismo. E aí eles acabam sendo acusados, eu acho que foi do assassinato de alguém, enfim, eu não me lembro. Fizeram uma acusação falsa sobre eles foram condenados, depois se verificou que foram condenados injustamente e foram condenados à morte, né? Mas aí já tinham sido sentenciados. E aí ainda tem o caso Rosenberg aqui, que depois a gente vai dar uma lida também. Então existiram vários casos nos Estados Unidos de pessoas que acabaram se vendo punidas, né? Tiveram as suas vidas destroçadas por conta dessa paranoia da Guerra Fria, que ainda é, de certa forma, alimentada até hoje em filmes como, por exemplo, O Amanhecer Violento, né? Que mostra os coreanos caindo de paraquedas lá nos Estados Unidos para fazer o golpe comunista. É meio que essa paranoia que os americanos têm até hoje, tá? Então, vamos lá que eu vou dar uma lida na página 72 da apostila para a gente terminar esse capítulo aí, o capítulo 20 de História 2, quando a gente vai falar sobre o macartismo, né? A doutrina anticomunista instaurada ou propagada a partir, né, do senador Joseph McCarthy. Então, vou ler lá na página 72. Entre o final dos anos 1940 e o início da década de 1950, povoava o imaginário estadunidense a crença de que era, de fato, iminente uma guerra nuclear entre as duas superpotências. Afinal, em 19 de agosto de 1949, os soviéticos haviam testado com sucesso sua primeira bomba atômica, detonada no polígono de Semipalatinsk, acho que é isso aí, cidade que fica ao noroeste do Cazaquistão, entre integrantes da União Soviética. A possibilidade da destruição mútua assegurada tornar-se realidade fez com que muitos cidadãos estadunidenses construíssem abrigos nucleares nos porões de suas casas, coisas que ainda são vistas nos filmes, né, de hoje, né? Isso parece que virou meio que uma paranoia de alguns americanos que usam desses bunkers até para guardar suprimentos, né? E eu vi um dia que tinha um carinha lá que ele guardava até gasolina, né? E aí toda a comida que ele comprava, ele mandava para o bunker, e do bunker ele subia mais antiga para casa para consumir, e o bunker era feito de um depósito, e ele vive assim desde o contexto da Guerra Fria. Foi nesse contexto que emergiu a controversa figura do senador de Wisconsin,
Joseph McCarthy, eleito para o cargo em 1946 e com atuação discreta no Senado, McCarthy ganhou notoriedade no cenário político daquele país a partir de meados de 1950. Então ele era uma pessoa sem muita expressão política, mas acabou ganhando notoriedade graças a esse discurso anticomunista que ele passou a adotar a partir de meados de 1950, quando passou a fazer denúncias sobre supostos integrantes do Partido Comunista no Departamento de Estado estadunidense. Então era aquela paranoia de que os comunistas estavam infiltrados no governo americano, prontos para fazer a qualquer momento uma revolução. Tais denúncias, somadas ao ambiente conturbado que marcava a mentalidade estadunidense, fizeram o país ser tomado pela sensação de que uma subversão comunista generalizava-se nas entranhas da sociedade, comprometendo a segurança nacional. Era o início do macartismo. No esteio das denúncias do senador foi aprovada a Lei McCarran-Nixon, que entre outras medidas, impunha a exclusão de possíveis comunistas de empregos em instalações ligadas à defesa nacional. Então, se você fosse um funcionário da Defesa Nacional e tivesse alguma simpatia por Marx, tivesse alguma vez lido um livro do Lenin, né, ou fosse suspeito de simpatizar com o comunismo, tu estava frito. Além disso, admitia a prisão dos subversivos, né, em caso de guerra. Subversivos eram aqueles que subvertiam a ordem vigente, né? Então, todos aqueles que contestavam o capitalismo eram tidos como subversivos, sobretudo, principalmente, os comunistas. A lei também obrigava os registros de todas as organizações que nutrissem alguma simpatia pelo comunismo. Então, todas as organizações que tinham alguma simpatia pelo comunismo tinham que ser fichadas pelo governo americano, né, para ficar sob controle. No ano de 1952 foi criado o Comitê de Ações Anti-Americanas, né, para investigar supostas articulações vermelhas dentro do território estadunidense. Era o auge da caça às bruxas. Aliás, tem um filme, As Bruxas de Salem, que, se não estou enganado, retrata a caça às bruxas e foi muito feito para denunciar esse processo de caça às bruxas no contexto da Guerra Fria que vinha acontecendo nos Estados Unidos. Ok? Então era o auge da caça às bruxas e do estímulo à delação. Né? Delação, todos sabem o que é, quando você entrega alguém em troca de algum benefício, levando inúmeros militares, empresários e membros da classe artística a serem intimados e questionados sobre suas preferências político-ideológicas. Então, aqueles que achavam que os Estados Unidos eram o lar da liberdade, da democracia, né, acabaram ficando impressionados com essa postura do governo americano de intimar pessoas, né, até eminentes, como o próprio Chaplin, para prestar esclarecimentos sobre as suas ideologias. Olha que doideira, né? Um dos personagens mais emblemáticos da história do cinema mundial, Charlie Chaplin, foi alvo da ferocidade do macartismo. O artista foi acusado de ser simpatizante do comunismo, sobretudo após o lançamento da película Monsieur Verdoux, considerada uma crítica ao capitalismo. O comitê, né, que foi criado lá, o Comitê de Ações Anti-Americanas, chegou a cogitar intimá-lo para um depoimento, mas recusou, temendo que Chaplin satirizasse o interrogatório. No entanto, no ano de 1952, em viagem de divulgação do clássico Luzes da Ribalta na Europa, o Chaplin foi impedido de voltar ao país, de voltar aos Estados Unidos. Então foi uma espécie de exílio aí branco, né? De exílio ameno. O posicionamento estadunidense exilou o gênio da sétima arte, né? Do cinema, como é considerada a sétima arte. Na mesma década de 1950, a opinião pública voltou-se contra McCarthy na medida em que muitas denúncias e condenações foram feitas sem provas concretas, levando, inclusive, como eu disse já anteriormente, à morte de algumas pessoas inocentes. Além disso, os direitos individuais eram desrespeitados de modo flagrante. Destacou-se nesse sentido o jornalista Edward Murrow, que partiu para o embate com o senador, saindo como vencedor. O macartismo transformou-se em motivo de vergonha para a sociedade estadunidense e o senador desapareceu das páginas dos jornais e da vida política dos Estados Unidos até o seu falecimento em 1957. Né? Então, assim, o texto aí vai falar que o macartismo desapareceu, né?
Olha, eu acho que, de certa forma, o macartismo ainda é muito presente na ideologia, na mentalidade americana, sobretudo no aspecto do cinema, como eu disse, né? Até hoje existem muitos filmes que tentam, né, traçar, que tentam não, que traçam aquela narrativa dos Estados Unidos como heróis, salvadores da democracia, e os russos e os asiáticos, de forma geral, como piedosos, impiedosos, cruéis, etc. Então vamos ler aí só o texto aprofundando e aí eu já posto a aula para vocês. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve o início da Guerra Fria e com ela a corrida armamentista que marcou todo o período. O clima de tensão aumentou muito quando, em 1949, o mundo soube que a União Soviética também testara com sucesso a sua bomba atômica. Então, no ano da Revolução Chinesa, a União Soviética testou uma bomba atômica, e conseguiu provar para o mundo que também tinha. E aí o medo da destruição mútua assegurada aumentou. Nesse contexto, a inteligência estadunidense iniciou as investigações para desvendar como os soviéticos conseguiram detonar a bomba atômica. Os agentes chegaram a Klaus Fuchs, um físico alemão naturalizado britânico que trabalhara em Los Alamos, local de desenvolvimento do projeto Manhattan. Preso, Fuchs não só confessou, como deu o nome de Harry Gold como mais um dos envolvidos. Este, por sua vez, apontou David Greenglass. Também preso, confessou e ainda entregou o casal Rosenberg, que completava a rede de espionagem. Julius Rosenberg foi preso em 17 de julho. Sua mulher, Ethel Rosenberg, foi presa 3 semanas depois, mas não confessaram nada. Quando o juiz Irving Kaufman lhes perguntou se havia pertencido a alguma organização comunista, eles mantiveram silêncio, um direito garantido pela 5ª emenda da Constituição americana. Ficaram calados para proteger antigos colegas, mas desagradaram ao júri, que decidiu que os réus eram culpados, resultando em sua condenação à pena de morte. Em 19 de junho, ambos foram executados na cadeira elétrica. Nos anos seguintes, a inocência do casal Rosenberg ganhou áreas de verdade absoluta. Com a extinção da União Soviética, porém, os fatos começaram a vir à tona. Arquivos da KGB foram abertos, ex-agentes soviéticos publicaram autobiografias e, nos Estados Unidos, o público finalmente teve acesso a um segredo guardado a muitas chaves: o projeto Venona, que decodificou mensagens enviadas a Moscou durante a guerra, né? E nesse projeto foi comprovada a participação de Julius na espionagem, assim como a conivência de Ethel. No entanto, a contribuição de Julius para os soviéticos foi relevante. Um desenho primitivo traçado por seu cunhado Greenglass, né, foi o que ele passou. Na verdade, a União Soviética teria construído sua bomba mesmo sem Julius, porque os dados essenciais já haviam sido fornecidos por Fuchs, e este foi condenado a 14 anos de prisão. Então, esse é mais um caso aí de pessoas que, na época, foram condenadas sem provas de que tinham realmente atuados em favor da União Soviética para a produção da bomba atômica, e que, ironicamente, a história, o tempo, né, conseguiu provar que eles, de fato, estavam envolvidos com a União Soviética, embora não se tivesse provas na época da condenação deles. Por isso que eu digo que na história tudo acaba sendo revelado em algum momento, né? Porque o tempo passa e as coisas vão acontecendo e não se tem como saber, não é, o que vai acontecer, obviamente. Pode ser bastante imprevisível. Além do mais, tem essa questão aí de que documentos secretos, de que pessoas que atuaram na política acabam muitas vezes na velhice, no momento de tentar meio que corrigir o que fez ou de rever o que fez, acaba colocando, né, tudo isso a público e levando a reconstrução histórica de forma mais clara e mais objetiva. Isso é muito positivo. Então é isso. Depois vocês vão fazer os exercícios conceituais e contextualizados da página 74 e 75. Qualquer dúvida, eu estou no Zoom.